Passamos a palavra para a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, professora Beatriz da Silva Cerqueira. Você tem 10 minutos com mais 5, que são 15, que é o tempo que os dois usaram, mas sempre com uma tolerância necessária para o bom debate. Bom dia. Bom dia. É importante perguntar o tempo, porque professora, sindicalista, a gente fica até amanhã conversando, né? Eu quero agradecer a oportunidade e o convite para que Minas Gerais pudesse contribuir no momento grave e sério que o nosso país está vivendo, e cumprimento a comissão nas pessoas dos senadores Paulo Paim, da senadora Regina e da senadora Fátima. Eu sou professora, entrei na sala de aula pela primeira vez na rede pública em agosto de 1996. Então, eu falo do lugar que eu estou e sou, como toda a minha geração, o exemplo clássico do que a reforma da Previdência fará à nossa categoria. Só me permita dizer que Michel Temer não vai ser o algoz dos policiais. Ele está sendo o algoz do povo brasileiro e da população brasileira com tudo que ele tem trazido ao nosso país. Vou dividir a minha fala em 2 pontos. É impossível falar dessa reforma sem contextualizá-la. Então, uma primeira parte, eu quero um pouco dialogar sobre o contexto dessa reforma, porque ela não caiu de paraquedas, ela não foi pensada por um técnico e, por acaso, os policiais civis foram atacados, por acaso as mulheres foram atacadas, por acaso trabalhadores rurais foram atacados. Não existe um acaso, há um contexto em que essa reforma foi proposta. E, na segunda parte, eu quero um pouco falar, então, da nossa profissão, me detendo à rede pública, porque eu já vi o companheiro Gilson Reis, que é presidente da CONTE, e com certeza fará o debate da rede particular, dos professores da rede particular. Eu vou começar pelo fim. Essa reforma, se aprovada, destruirá a nossa profissão. Nossa profissão, que já acumula uma série de dificuldades, se tornará cada vez mais uma profissão de passagem, ou seja, você é professor enquanto você não consegue nada melhor e menos desgastante para fazer. Então, é um ataque ao futuro da profissão de professoras e professores do nosso país. Mas, começando pelo contexto, nós vivemos um contexto de ruptura democrática. E não é possível falar de reformas sem que a gente lembre por que o Michel Temer é presidente da República. Ele é presidente da República, ilegitimamente, porque ele se comprometeu com esta agenda que nós estamos enfrentando. Então, não tem coincidências ou novidades. Ele é presidente para fazer essas reformas que nós estamos enfrentando. Então, no momento de ruptura democrática, não se avançam em direitos. Então, todos nós precisamos rapidamente compreender que a luta pela democracia e por restabelecermos que presidente da República tem que ser eleito pelo povo ou eleita pelo povo com um programa eleito pela população é fundamental. Enquanto nós não tivermos o restabelecimento da democracia no nosso país, nós continuaremos enfrentando reformas, projetos de leis, PECs, etc., de retirada de direitos. Então, é necessário e fundamental lembrarmos a ruptura democrática que nós enfrentamos hoje. Essa reforma faz parte de uma disputa de um novo Estado brasileiro. É isso que nós estamos disputando. Nós não estamos fazendo disputa de categorias, retirar A, B ou C de uma reforma. Nós estamos fazendo uma disputa de qual será o Estado brasileiro para as próximas décadas, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas décadas. É isso que está em disputa com as reformas que nós estamos enfrentando nesse momento. Por isso, as PECs, porque são reformas estruturais, não são conjunturais. Ano que vem você não retoma, você não muda, você não melhora. Por isso, a destruição da CLT com a reforma trabalhista e com a aprovação da terceirização
e restrita. Nós estamos diante de uma reconfiguração estrutural do Estado brasileiro. Se nós também não compreendermos isso, nós continuaremos fazendo lutas de categoria e não lutas de classe trabalhadora. E na luta de categoria, todo mundo vai perder. Se cada um olhar só para a sua própria categoria, todos nós perderemos e teremos um Estado que vai olhar menos para o cidadão e vai olhar mais para o sistema financeiro. É nesse contexto que a emenda 95 foi aprovada, a PEC 241. Congelou tudo, exceto o pagamento dos juros e a dívida pública. Congelou todo o investimento primário, mas não congelou aquilo que é destinado ao sistema financeiro. Então, é essa disputa que nós temos que fazer neste momento no país, qual é o modelo de Estado brasileiro que nós teremos. Com todo respeito, senador, este Congresso não foi eleito para ser constituinte. Então, não acredito que haja legitimidade deste Congresso em votar alterações à Constituição como ele está se propondo a fazer. A primeira foi a PEC 241, 55 aqui no Senado, que hoje é uma emenda 95 à Constituição. Agora, a PEC 287, e sabe-se lá qual será a próxima PEC e qual será a próxima retirada de direitos. Da mesma forma, este Congresso não foi eleito para rasgar a CLT. Nós não elegemos um Congresso para revisar a Constituição. Vamos, então, revisar a Constituição? Vamos estabelecer uma Assembleia Constituinte. Vamos eleger uma Assembleia Constituinte que faça uma nova Constituição. Este Congresso não tem legitimidade, o povo não outorgou legitimidade para as reformas estruturais que estão sendo feitas e este debate precisa ser feito da mesma forma. Uma questão que o presidente legítimo Michel Temer trabalha ao tentar convencer a população é a ideia da generosidade e dos privilégios. Eu não sou privilegiada como professora da rede pública há 21 anos. Como eu acredito que nenhum dos policiais que estão aqui são privilegiados. Como os trabalhadores rurais que passam a vida no campo, plantando e colhendo para que a gente coma, não são privilegiados. Como os eletricitários que arriscam a sua vida no exercício da sua profissão e muitos morrem, ficam mutilados, queimados, não são privilegiados. Então, essa ideia de que o governo trabalha com a generosidade, com o privilégio, é mentira. O governo Temer mente à população nessa falsa ideia de combater privilegiados. Eu, professora, não tenho as mesmas condições de trabalho que um trabalhador no campo. O trabalhador no campo não tem as mesmas condições de trabalho de um policial civil. Então, é necessário tratar de forma desigual as situações que são desiguais e o reconhecimento desta desigualdade não configura de forma nenhuma nenhum privilégio. Quero registrar aqui que a nossa posição não é sair da reforma, porque essa reforma é ruim para todo mundo. E nós não estamos reivindicando que os professores saiam dela. Nós reivindicamos que essa reforma não seja aprovada. Porque eu vou sair dela, mas os meus alunos ficarão, minha mãe ficará, meu irmão ficará, minha cunhada ficará, os pais dos meus alunos ficarão, a população brasileira ficará. Então, a nossa reivindicação é pela retirada, ou pela rejeição, ou para que essa reforma seja derrotada na comissão, no plenário, em todos os espaços que ela seja debatida. Não acreditamos na mentira que nos foi dita pelo Michel Temer quando ele disse que retiraria servidores públicos da reforma. Porque essa retirada foi uma tentativa de dividir. Nós só derrotaremos essa reforma enquanto nós estivermos juntos na mesma sala. Quando cada um se separar em cada sala, essa reforma será vitoriosa. Mesmo porque a questão da retirada dos servidores públicos só atingiria aqueles com regime próprio, e a maioria dos servidores públicos não tem regime próprio de previdência, principalmente nos municípios, e faria com que depois prefeitos e governadores tivessem que aprovar reformas, ou seja, nós ainda poderíamos ter reformas ainda piores daquela que está sendo proposta aqui. Então, nós não acreditamos nessa falácia de retirada de servidores públicos, porque não é isso também que nós defendemos. Nós queremos que essa reforma
reforma seja derrotada. Esta reforma da Previdência, para terminar o contexto, ela está sendo apresentada para que o Brasil não discuta as reformas que são estruturais e necessárias. Nós deveríamos estar discutindo uma reforma tributária, nós deveríamos estar discutindo uma reforma política, nós deveríamos estar discutindo reformas que dessem respostas aos problemas que o Brasil vive, e não uma reforma que retire direitos da maioria da população. Nós, na reforma da Previdência, rapidamente, o Michel Temer mexe em algo que, desde o Império, é reconhecida o nosso papel na sociedade e a nossa aposentadoria depois de um período de dedicação. O primeiro decreto que reconheceu os professores pela prestação do seu serviço à sociedade é de 1821. Depois, na Constituição e durante, inclusive, a ditadura militar, a ditadura civil-militar não teve coragem de retirar dos professores a aposentadoria diferenciada, que é um reconhecimento pelo desgaste da profissão. É um reconhecimento do seu valor social e de quão desgastante é esta profissão, que, por si, então, merece uma redução que vamos combinar, não é grande, uma redução em relação às demais aposentadorias. Então, Michel Temer mexe no que, desde o Império, vem se consolidando como reconhecimento de qual é o papel do professor, da professora na educação básica no nosso país. Mexe de forma avassaladora porque nós somos a maioria constituída por mulheres. Mais de 80% da nossa categoria é constituída por mulheres, então nós somos duplamente atacadas. Porque nós, mulheres, gostaríamos de trabalhar o mesmo tanto que vocês, homens. Lamentavelmente, na nossa sociedade, nós ainda assumimos tarefas que são aquelas ditas não remuneradas, porque somos nós que cuidamos das crianças, porque não tem educação infantil para todas as crianças do nosso país. Somos nós que cuidamos dos idosos e das idosas, de quem adoece na casa, se tem deficiente na casa, quem marca as consultas médicas, quem vai para a fila do posto de saúde, do posto de vacinação. Esta parte, que é chamada trabalho não remunerado, ao final da nossa vida faz com que a gente trabalhe mais do que vocês homens. É por isso que nós temos uma redução na aposentadoria, porque nós assumimos uma parte do trabalho da sociedade que deveria ser assumida pelo Estado. O Estado deveria cuidar do idoso, deveria cuidar da criança, deveria cuidar dos seus doentes. Mas somos nós, mulheres, que cuidamos de toda essa parcela da população. Se nós temos uma maioria, mais de 80% da nossa categoria constituída por mulheres, então é um duplo ataque quando ele também ataca as mulheres, retirando a redução da sua aposentadoria. Vou apresentar, para finalizar, senador, alguns dados para que as pessoas compreendam a dimensão do que vai ser esse ataque na reforma da Previdência. Mas, antes disso, lembrar, a Emenda Constitucional 95, a PEC 241, PEC 55 aqui no Senado, congelou por 20 anos os investimentos em todas as despesas primárias, inclusive na educação. Então, por 20 anos, é a mesma quadra de esportes descoberta. Por 20 anos, é a mesma escola. Por 20 anos, os governos utilizarão essa emenda para impedir políticas importantes de salário, de carreira, de condições de trabalho. Por esta emenda, tudo que puder ser privatizado na escola, e a terceirização irrestrita, lamentavelmente, abriu este caminho também para nós, porque é a atividade fim que pode ser terceirizada, as condições de trabalho que nós enfrentamos já são difíceis. Com a Emenda 95 e com este modelo de política econômica deste governo, as nossas condições de trabalho piorarão. E quando as condições de trabalho pioram, adoecemos mais, temos mais dificuldades de continuar no exercício da nossa profissão, temos mais dificuldades de avançar na valorização da educação básica pública. O futuro da educação não é um futuro que seja um futuro promissor se nós continuarmos com este modelo de Estado e se nós tivermos uma reforma da Previdência aprovada. Reforma da Previdência, na nossa avaliação, não é necessária. Não é a reforma necessária que o país precisa. Dados do DIEESE vão nos demonstrar
que existem hoje na rede pública quase 2.400.000 professores, sendo que 83% são mulheres e 16% são homens. 60% dessas pessoas têm idade, no caso das mulheres, têm idade inferior a 45 anos. Eu disse a vocês que eu sou professora da educação básica, sou professora dos anos iniciais, minha experiência com alfabetização de crianças e de jovens e adultos. Eu não tenho 45 anos de idade, portanto, eu não estaria, porque eu espero que essa reforma seja derrotada, na regra de transição criada por este governo ilegítimo. Se essa reforma não passar, eu trabalho mais 9 anos e me aposento aos 30 anos de trabalho. Se esta reforma passar, além dos 9 anos que eu já tenho que trabalhar, eu vou trabalhar mais 20 anos. É isso que essa reforma significa na nossa vida. Eu vou trabalhar mais 20 anos, além dos 9 necessários. Essa reforma significa 49 anos de sala de aula, porque os 25 é a regra mínima. Ninguém vai ficar com 25, porque se eu só trabalhar 25 anos, eu vou aposentar com 76% na média de toda a minha remuneração. Eu preciso trabalhar para eu conseguir chegar aos 100% da média, que será ainda menor do que o meu salário, porque está mudando o cálculo da média de toda a minha vida contributiva. É isso que essa reforma está trazendo para a educação básica pública no nosso país. É a destruição da nossa profissão, porque ninguém tem condições humanas, psíquicas, físicas, de ficar 49 anos dentro de uma sala de aula para ter as condições ideais de aposentadoria dentro dessa reforma. Por isso, no dia 15 de março, nós iniciamos em todo o país uma greve nacional da educação, tendo como pauta a luta contra a reforma da Previdência. E é por isso que no próximo dia 28 de abril, e com isso eu encerro a minha participação, nós possamos fazer a maior greve geral da história recente do nosso país. Porque é esta a linguagem que este governo compreende, é a linguagem das ruas, da pressão. Aos senadores e deputados, nós temos um recado que ele é muito simples. Se votar, não volta. Nós gastaremos toda a nossa energia, toda a nossa vida, toda a nossa saliva, toda a nossa saúde para contar a cada cidadão e a cada cidadã deste país o que o deputado votou. Porque ele não está votando contra a professora, ele não está votando contra policial civil apenas, ele está votando contra a população brasileira. Porque nós somos de categorias que temos vínculos, vínculo funcional, viemos de concursos públicos, e o pedreiro? E a empregada doméstica? E o trabalhador da construção civil, que não consegue a formalidade? A empregada doméstica, que vai ter que tentar 25 anos de formalidade e 65 anos de idade para conseguir alguma coisa. E o desemprego que cresce no nosso país, o trabalho informal que cresce no nosso país, com mais de 13 milhões de desempregados nesse momento. Nós ainda temos condições, vínculo de contribuição, mas a maioria da população brasileira não terá condições de vínculo, não terá condições de acumular os requisitos para essa reforma, para que ele tenha condições de se aposentar, sem contar da assistência, sem contar de outras áreas que, com certeza, a Comissão de Direitos Humanos já trabalhou. Então, o nosso recado ele é muito simples. Se votar a favor dessa reforma da Previdência, nós faremos a aposentadoria compulsória desses políticos em 2018. Nós não elegemos um Congresso Nacional para retirar os nossos direitos. Este governo é ilegítimo exatamente por isso. Em 2014, a população foi às urnas pedindo mais saúde, mais educação, mais empregos, mais cidadania. E este governo está fazendo menos saúde, menos educação, menos cidadania, menos assistência, menos previdência, e a privatização de tudo que nós entendemos como direito, ele está tratando como mercadoria, inclusive a Previdência, porque o que tem de pano de fundo dessa reforma é a privatização da Previdência. Agradeço a oportunidade do debate, renovo votos para que no dia 28, muitos estão aqui, que são trabalhadores, estão nos ouvindo e nos assistindo. Dia 28 é hora de parar, porque se a gente não parar, essas reformas passarão por cima de nós e nos colocarão num período de muitas dificuldades estruturais que dificilmente nós sairemos dela num curto espaço de tempo. Obrigada pela oportunidade do debate, estamos à disposição. Muito bem, Beatriz da Silva Cerqueira, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores
em Educação de Minas Gerais. Como eu havia anunciado, as considerações finais são 5 minutos para aqueles que assim entenderem que queriam usar a palavra nesse momento. Ok, eu vou competir com a fome, mas eu me senti um pouco incomodada e no dever de citar 5 questões em 5 minutos. Eu não sou ave de rapina. Eu sou uma professora da educação básica que dediquei os meus últimos 21 anos ao magistério básico público por opção. E nessa luta também dedico para uma educação pública de qualidade, porque os que podem pagam a escola particular, mas a maioria do povo brasileiro está na escola pública. Então, é inerente à nossa luta uma educação pública de qualidade. Então, a nossa luta está intrínseca nela, uma educação pública de qualidade. Então, eu não sou ave de rapina. Eu sou uma professora, assim como o Gilson Reis é um professor e também não é ave de rapina. Então, a primeira consideração que eu queria fazer. Segundo, é impossível discutir reforma sem discutir o contexto em que ela acontece. Cada um olha o contexto de onde está e do seu ponto de vista. Dizer que a gente é convidado e vir aqui sem que a gente possa contextualizar do nosso ponto de vista aquele assunto é nos tirar o direito de olhar o mundo de onde nós estamos. A gente olha o mundo de onde nós estamos, com as cicatrizes que nós temos e da classe social a qual nós pertencemos. Se nós estamos num país capitalista, nós vivemos uma luta de classes e as classes existem, nós queiramos ou não. Então, contextualizar a minha fala, boa parte dela, a maior parte dela eu contextualizei, porque todos nós temos um ponto de vista. Mesmo aqueles que dizem que não precisa de contextualização ou ponto de vista, eles estão expondo um ponto de vista. Terceiro, essa dualidade de técnicos versus pessoas comuns, como se eu, professora, não tivesse a competência de falar sobre o meu direito de aposentadoria e do que me traz prejuízo, é uma falsa dicotomia que a gente não deve cair nela. Mesas técnicas são boas quando tem pessoas comuns, como professoras da educação básica, aí elas não têm a mesma utilidade. Então, todos nós somos importantes, porque nós trazemos o nosso ponto de vista e a nossa luta e vida concreta. Da mesma forma, essa dualidade de partidarismo versus não partidarismo, nós não fizemos aqui. Porque se eu fosse fazer o debate partidário, eu lembraria do helicóptero, eu lembraria dos 10 anos sem investimento de 8 bilhões de reais em educação, em saúde, em Minas Gerais, eu lembraria de muitas outras coisas, mas por respeito ao debate, nós trouxemos o debate pertinente à nossa realidade em Minas Gerais. Eu lembraria das escolas que funcionavam em motel, em posto de gasolina. Então, nós não partidarizamos o debate. Ter ponto de vista e ter opinião não é partidarizar o debate. Essa dualidade que tentaram criar, verde e amarelo versus vermelhos, tucanos versus estrelas, é uma dualidade que nos prejudica, porque faz com que as pessoas comuns e o povo brasileiro não queira debater política. E quando a gente não quer debater política, a gente deixa para os mesmos fazerem aquilo que estão fazendo, como as reformas. Quarto e penúltimo ponto. Concordo com o professor Gilson Reis. Quando nós elegemos este Senado e a Câmara dos Deputados em 2014, o deputado que eu elegi, que eu votei, foi eleito, eu não outorguei a ele o poder constituinte, o poder de mudar a Constituição. É este o debate que eu, o professor Gilson Reis e muita gente na sociedade tem levantado. Se nós queremos mudar a Constituição para um novo Estado, então façamos uma Constituinte e façamos uma nova Constituição. É essa legitimidade que eu, como cidadã que votei nas últimas eleições, que ajudei, portanto, a eleger este Congresso, tenho o direito de questionar em relação à questão da constitucionalidade. Quinto e último ponto. Nós apresentamos alternativas.
as pessoas que não estão querendo nos ouvir. Nós dissemos que era uma reforma tributária necessária, não uma reforma tributária para tirar dos ricos, para que eles fiquem mais ricos, mas uma reforma tributária para tirar das nossas costas a carga tributária. Eu, como professora, pago mais impostos do que o acionista da Andrade Gutierrez. Se eu tivesse um carro, eu pagaria mais impostos do que o dono do helicóptero. É dessa reforma tributária que nós estamos falando. Nós apresentamos isso. Todo mundo que discute a reforma da Previdência apresenta isso. Nós pedimos, vamos auditar a dívida pública? Por que quase metade do orçamento vai para a dívida pública, enquanto tem que congelar por 20 anos as despesas primárias? Todos nós apresentamos essa alternativa. Nós apresentamos a alternativa da manutenção dos impostos vinculados para a Seguridade Social, porque todos os estudos demonstram que a Seguridade Social não é deficitária, ela é superavitária. Então, portanto, nós sempre apresentamos alternativas, todas as organizações que nós fazemos o debate, de que essa não é uma reforma necessária. Por fim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de Minas Gerais estar nessa Comissão de Direitos Humanos, no que ela tem de mais importante, que é o respeito a quem pensa diferente. A gente não tem medo de quem bate na mesa, porque a gente veio aqui fazer o bom debate, e minha solidariedade, Gilson, aos ataques que você sofreu, porque a gente não foi tratado com carinho, como foi dito aqui. O respeito a quem pensa diferente é primordial numa democracia. Por isso que a primeira coisa que eu lembrei, né, a gente vive uma ruptura democrática, né? Aí na ruptura democrática, o ponto de vista do outro pode não ser tolerado, mas a gente persiste sem bater na mesa para que todos os pontos de vista sejam tolerados. Policiais, colegas, vamos fazer juntos a luta necessária. É possível derrotar esta reforma com o dia 28 e com outras lutas, porque o dia 28 ele não é um fim em si mesmo, é um momento importante de luta. Acho fundamental essa nossa capacidade de convergir nas pautas que são comuns, e é disso que eles têm medo, na nossa capacidade de unidade. Um abraço, muito obrigada. Tudo bem, Beatriz da Silva Cerqueira, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Eu queria cumprimentar a você, Beatriz, você foi brilhante, é só olhar as palmas do plenário durante toda a tua fala. E concordamos tanto com a tua fala e com o fechamento que fez agora, que eu vou pedir uma salva de palmas especial para você.